R$ 1.064,79. Parece o preço do salário mínimo, né? Que hoje é R$ 1.100. Mas não, é o preço da cesta básica paulistana. Sim, é surreal, mas o preço dos alimentos, dos produtos de higiene e limpeza que compõem a cesta básica aqui em São Paulo, hoje custam quase a mesma coisa que o salário mínimo brasileiro. Mas a gente não gasta só com isso. Ainda tem o transporte, o aluguel, o gás, a luz e todos os custos que compõem a nossa vida. Para uma família paulistana comprar a cesta básica, precisaria aproveitar o troco de R$ 35,21 para tudo isso que ficou de fora. Isso não acontece, né? Na prática, as famílias que dependem de um salário mínimo estão numa situação de insegurança alimentar. Elas não têm o direito de viver e se alimentar de forma digna. Lembra daquelas notícias que o Brasil voltou para o mapa da fome? Por outro lado, também cresce o endividamento. É daquele jeito, um mês atrasa a conta de luz, outro mês atrasa o aluguel e assim vai criando aquela bola de neve que todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu acredito numa economia que seja compreensível para a maior parte da população, porque tem esses conceitos que a gente ouve no jornal, parece que estão tão distantes, mas que afetam no dia a dia das nossas vidas. Um deles, o mais importante, é a inflação. Esse valor de R$ 1.064,79 foi o resultado de uma pesquisa do Procon com o Diese, que é uma entidade mantida pelo movimento sindical para subsidiar a luta dos trabalhadores. Eles analisaram 40 supermercados aqui na capital de São Paulo e pegaram os itens mais baratos para uma família de 4 pessoas. A conclusão foi que o aumento em um ano foi de 22,18%. Eu nem precisava falar de porcentagem aqui, porque todos nós vemos, quando a gente vai no supermercado, que está tudo muito caro. Não precisa ser economista para saber disso. Isso tudo é culpa da inflação, que é o aumento do preço de bens e serviços na economia. Isso significa que a gente perde poder de compra com a nossa moeda, com o dinheiro, o real. A inflação é medida por índices de preços, e no Brasil tem vários índices. Mas o mais famoso que a gente escuta por aí é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o preço ao consumidor final. O IPCA vai estimar a cesta de produtos e serviços que compõem os hábitos das famílias brasileiras. Então ele é mais completo e considera alimentação, vestuário, habitação, saúde, transporte, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, quando a gente lê no jornal que a inflação subiu, em geral é o IPCA que variou para cima. E a inflação tem várias causas. Uma delas é a questão climática. As geadas no sul, que afetaram as lavouras, a crise hídrica, que afeta o preço da energia elétrica. Tudo isso são exemplos da influência da sazonalidade nos preços. Se você tem menos oferta de produtos do que demanda por produtos, o preço tende a subir. Outro fator é o crescimento da demanda, o aquecimento da economia. Se a gente comparar com o fechamento da quarentena, agora a economia está aquecendo, mas o mercado de produtos e serviços ainda não se recuperou. A gente chama isso de choque de demanda. A cartilha do mainstream da economia, das metas da inflação, vão dizer que é para subir os juros, porque aí inibe o crédito e inibe o consumo e freia a economia. O que é um absurdo, né? Porque a gente está querendo sair de uma pandemia, a gente quer mais que a economia cresça e se aqueça. Um outro fator é o custo do produtor. Não é só a gente que está achando tudo caro na economia. O produtor também. A gasolina e o diesel, por exemplo, que tem seu preço influenciado pelo mercado internacional, influenciam no frete e depois isso é passado para o preço final do produto. Olhando para a inflação, a gente vê que o problema é grave e que afeta a maior parte das famílias. E o governo não tem nada para fazer sobre isso? É claro que tem. Estamos vivendo uma pandemia, que é a maior crise humanitária desse país. E o despreparo do governo Bolsonaro em lidar com tudo isso é gritante. No meio dessa situação toda, o governo cortou pela metade o auxílio emergencial. Se para quem tem um salário mínimo garantido já está difícil pagar as contas, imagina para quem está desempregado. Por isso precisamos de outra política econômica, que não a do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro.
que estimule o emprego e a atividade econômica e subsidie os produtos da cesta básica para proteger os mais pobres. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Eu quero aqui construir um diálogo com você sobre uma nova economia.